Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um quadro do nosso canal intitulado Pílula Penal. No episódio do Pílula Penal de hoje, nós vamos tratar da necessidade de outorga de um consentimento informado pelo paciente para que seja administrada a vacina contra o novo coronavírus ou contra a doença Covid-19 no Brasil. Bom, como nós já falamos em outros vídeos, inclusive no vídeo que antecede este de agora, nós já narramos a possibilidade de liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária de uma vacina que já foi fabricada e em muitos países autorizada a sua administração às pessoas como forma de prevenção contra a doença Covid-19. E por causa da pandemia da Covid-19 que acometeu o mundo todo durante este ano de 2020. Pois bem, é necessário que haja um consentimento para que essa vacina seja dada, pode haver alguma responsabilidade por parte do governo, por parte das pessoas mesmo, essa responsabilidade pode ser transmitida a elas por algum efeito colateral dessa vacina em sua saúde ou até em suas vidas, caso as pessoas tomem essa vacina, pessoal? Bom, esse é o quadro então da nossa pílula penal de hoje. Vamos entender o que é o consentimento informado e em que medida ele pode ser exigido de um paciente e que responsabilidades ele visa a evitar ou a transferir através da sua assinatura. O consentimento informado tem a ver com dois princípios muito importantes da bioética e a sua relação com o direito e particularmente também com o direito penal, que são os princípios da beneficência e da autonomia, pessoal. O princípio da beneficência significa que tudo deve ser feito para o bem do paciente, para a garantia da sua saúde e da sua vida, ainda que esse bem deva ser entendido de forma objetiva, não é mesmo? Aquilo que o Estado, aquilo que terceiros entendem como o bem para aquela pessoa, como, por exemplo, a administração de uma vacina, de um medicamento, a realização de um tratamento ou mesmo de uma cirurgia. A beneficência, por muito tempo, ela imperou dentro da atividade médica em detrimento da autonomia dos pacientes. Ou seja, a autonomia, ela tem a ver exatamente com o oposto, com dar ao paciente a possibilidade de escolher e de rechaçar, inclusive, tratamentos, ainda que tenham um caráter vital e essencial, de acordo com o seu próprio entendimento, aquilo que eles entendem pelo seu próprio bem-estar. Então, aí seria um sentido subjetivo daquilo que é o bem individual e a pessoa poderia, inclusive, recusar tratamentos e medicamentos. É claro que o exercício da autonomia também encontraria limites na medida em que a beneficência lhe é imposta, se nós partimos de uma postura paternalista do médico. Esse paternalismo médico, ele sempre imperou por ser o médico, estar o médico em uma posição superior de conhecimento em relação aos pacientes e, portanto, atuar muito mais em seu benefício do que ouvindo a autonomia destes mesmos pacientes. O paternalismo, porém, ele tem tido um quebrantamento nas últimas décadas, pessoal, sobretudo a partir da década de 70, quando então o princípio da autonomia tem se sobrelevado e ficado ali na mesma medida do princípio da beneficência dentro da ética médica, da ética da profissão médica. Nós temos no Brasil um Código de Ética Médica, que é de 2018, a Resolução 2217 do Conselho Federal de Medicina, que disciplina do ponto administrativo e disciplinar a profissão médica, e que muitas vezes fala no princípio da beneficência, de que o médico sempre atuará entre os seus princípios fundamentais ali do Código de Ética, no melhor benefício, no melhor interesse do paciente, tentando salvar a sua vida e a sua saúde. Por outro lado, não são poucos os artigos dentro deste mesmo Código de Ética Médica de 2018, bastante moderno, que falam que em todo procedimento médico, o médico colherá o consentimento informado do paciente para que algum procedimento, intervenção, tratamento ou medicamento lhe seja administrado. Bom, é importante saber que esse termo de consentimento informado é nada mais nada menos do que uma manifestação da autonomia, do princípio da autonomia. Mas ele também conta com uma dose de beneficência a partir do momento que toda a informação lhe é transmitida por uma autoridade médica ou quem tenha mais conhecimentos, como a gente falou, como a relação entre médico e paciente tende a ser desigual e que vai informar o paciente. Então, são duas partes, duas etapas no consentimento informado, o consentimento e a informação. A parte do consentimento tem a ver com a vontade, com a voluntariedade, não é mesmo? Mas a informação tem a ver com tudo aquilo que o profissional da saúde, que tem mais conhecimentos, um farmacêutico, um médico, um profissional da saúde em geral, pode dar ao paciente para que ele outorgue o seu consentimento. Então, consentimento e informado, com esses dois momentos imprescindíveis que são informação e voluntariedade ou vontade, no sentido de fazer aquele tratamento, uma intervenção cirúrgica ou tomar um determinado medicamento. Bom, dito isso, então agora nós vamos passar para a questão das vacinas no Brasil. A vacina contra a Covid-19, como nós sabemos, foi desenvolvida num prazo recorde por muitas indústrias farmacêuticas e universidades pelo mundo afora, dado o caráter emergencial que tem acontecido em relação a essa pandemia, causando muitas mortes e muitos
casos de contágio pelo mundo afora e que cada dia, né, tem acometido o nosso país e todos os países do mundo e, portanto, ceifando vidas ou gerando sequelas graves, comprometendo a vida e a saúde das pessoas. Por isso, o desenvolvimento da vacina se deu num prazo recorde, pessoal, muito mais rápido do que qualquer outra vacina. Claro que isso pode pôr em alerta as autoridades sanitárias no sentido da sua segurança e também da sua eficácia, ou seja, ela tem que ser segura para não gerar efeitos colaterais deletérios e ela tem que ser eficaz no sentido de, sim, prevenir a doença. Do contrário, ela vai ser um mero placebo, não é? Então, precisamos de segurança e de eficácia. Mas é claro que também a ciência médica, ela progride muito rapidamente, a farmácia também, e nós temos vacinas desenvolvidas em tempo cada vez mais rápido, né? Não tanto como era antigamente, em que se demandava anos de estudos e experimentos. E essa vacina, especificamente da Covid-19, foi um empreendimento mundial de muitas indústrias farmacêuticas e universidades, institutos, tentando desenvolvê-la da melhor forma possível, já que o dano causado é bem grave, não é? Enfermidades com sequelas gravíssimas como essa e também que podem gerar letalidade num grau bastante alto, elas demandam realmente que as pesquisas sejam feitas de forma mais célere. Mas isso não significa, em absoluto, uma menor segurança, porque nós temos mais segurança à medida em que a medicina e a farmacologia se desenvolvem cada vez mais rápido com o uso das novas tecnologias. Pois bem, quando o paciente é levado a tomar a vacina do Covid-19, é claro que ele vai tomar se quiser, embora a gente já tenha falado, vamos colocar aqui no vídeo no final desse nosso episódio, sobre a obrigatoriedade da vacina, de acordo com a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. É uma lei brasileira que nós já comentamos bastante no nosso canal e que estabelece algumas medidas compulsórias, como análises clínicas, isolamento, quarentena e também a vacinação compulsória no Brasil, por causa do contexto da pandemia da Covid-19. Então, em princípio, nós temos que essa seria uma medida importante de ser tomada em caráter obrigatório e emergencial para toda a população brasileira, para que as pessoas não se contaminassem mutuamente, né? Já que nenhuma vacina é eficaz em 100%. Haveria sempre uma margem de ineficácia. Quando o outro não toma vacina, ele coloca também quem tomou a vacina em um certo grau de risco. Mas, deixando de lado o caráter obrigatório, para o qual eu remito ao vídeo que nós tratamos aqui a respeito da obrigatoriedade da vacinação no Brasil, uma vez estabelecido que temos uma vacina, é importante saber a vacina vai ou não ser aprovada pela Anvisa. Sobre isso também nós já comentamos. Na Lei 3.979, esse caráter emergencial ele não consta expressamente, mas ela foi alterada a posteriori por uma lei do dia 28 de maio de 2020, a Lei 14.006, sobre o qual nós comentamos no último episódio aqui do nosso canal, e nós falamos expressamente na modificação que a Lei 14.006 operou sobre a Lei 13.979, dizendo que é possível a aprovação emergencial, inclusive se já for aprovada uma vacina internacional por outras agências de regulação sanitária do mundo, como a FDA norte-americana e outras agências europeias e estrangeiras que passem para o seu crivo a fórmula da vacina, sua segurança e eficácia. Então, uma vez aprovado por esses organismos internacionais, a Anvisa poderia chancelar mais facilmente essa vacina, e se a Anvisa não o fizesse, uma vez aprovado por esses organismos, a vacina poderia ser administrada no Brasil no prazo de 72 horas, sem qualquer manifestação da Anvisa. Então, a Anvisa se vê obrigada a se manifestar por uma determinação da própria Lei 14.006, que inseriu o parágrafo 7º-A no artigo 3º da Lei 13.979, que diz, parágrafo 7º-A, artigo 3º da Lei 13.979, diz que, se a Anvisa não se manifestar até 72 horas após a aprovação de uma vacina por essas instituições estrangeiras, esses organismos internacionais como a FDA, que velam pela saúde pública, a respeito da viabilidade técnica dessa vacina, da aprovação dessa vacina, então em 72 horas, expirado o prazo, a vacina estará automaticamente aprovada no Brasil. Então, esse parágrafo 7º-A já nos sinaliza que a Anvisa, de certa forma, teria chancela desses organismos internacionais, desses órgãos internacionais, para aprovação da vacina e que tornaria mais factível, mais segura a administração da vacina no Brasil, não é mesmo? Bom, não feito isso, escoado o prazo de 72 horas, a vacina estaria aprovada. E com isso, o paciente, ou seja, a pessoa a qual vai ser administrado o medicamento, ou no caso, a vacina, se sentiria bem mais segura, não é? Ele pode se ver, então, obrigado a assinar um termo de consentimento, pessoal, voltando lá no consentimento informado que nós já falamos no início do nosso vídeo. Bom, uma vez chancelado pela Anvisa, nós temos que um órgão, ainda que chancelado passivamente pela Anvisa, um órgão federal, um órgão do Ministério da Saúde, como é a Anvisa, já chancelou e já passou pelo seu crivo
ou então pelo crivo desses órgãos internacionais, a segurança e a eficácia dessa vacina. Então, o indivíduo não seria obrigado, não teria por que ser obrigado a assinar esse termo de consentimento informado, como em qualquer outra campanha de vacinação pela qual nós já passamos no nosso país. A assinatura desse termo, ela tem por fim transferir eventuais responsabilidades por eventuais danos que possam vir a ser causados devido à saúde desse indivíduo ao próprio indivíduo, não é mesmo? É para isso que serve o termo de consentimento informado. No entanto, em relação especificamente a medicamentos já chancelados pela Anvisa, pessoal, nós temos que não há necessidade disso. Porque, se já foi chancelado pela Anvisa ou por estes órgãos que suprem de acordo com a Lei 14.006 a própria autorização da Anvisa, não haveria por que o indivíduo acaparar todos esses riscos sozinho. E a gente sabe que esses riscos são minimizados pelos estudos que comprovaram a eficácia e a segurança da vacina. Ela não seria liberada se não fosse assim. E mais, é importante dizer também, em que pese tudo isso, que há um grande risco de contágio, de contaminação, de danos bastante graves, que são sequelas da doença, e principalmente de morte a partir do fato de um indivíduo contrair a doença Covid-19. E isso sim tem que ser sopesado na hora de se tomar a vacina. Ou seja, faça um balanceamento entre o que é mais grave, correr o risco de algum efeito colateral da vacina ou não tomar a vacina, contrair a doença Covid-19, ficar com sequelas graves, como nós já sabemos, ou até morrer. É muito mais viável e factível tomar a vacina, pelo fato de ela já estar chancelada ou pelo menos experimentada de forma segura, até por instituições internacionais, e segundo porque o dano de não tomar a vacina, este sim já está comprovado e a humanidade tem passado por isso neste último ano, que são sequelas gravíssimas de toda a ordem respiratória, cardíaca, muscular, motora, inclusive cerebral, ou, o que é pior de tudo, claro, o falecimento por causa da doença Covid-19. Então, neste balanceamento de bens, é claro que o indivíduo tem que ser estimulado a tomar a vacina, porque é muito mais grave não tomá-la. E não é necessário um termo de consentimento nesse sentido, já que o risco de não tomar é maior que o risco de tomar. Por outro lado, esse consentimento, por exemplo, ele poderia ser auferido em algum tipo de medicamento experimental, pessoal. Isso sim, já que aí nós não sabemos exatamente que tipos de danos podem ser gerados, eles ainda não foram chancelados por nenhuma agência de vigilância sanitária do mundo, e ao passar pela experiência, o indivíduo sabe que, como a vacina da Covid, antes de ser chancelada, existe um risco sim de algum efeito colateral desconhecido. Aí é imprescindível que o indivíduo que está sendo vacinado, antes da vacinação obrigatória oficial, quando ainda há etapa de testes e não se sabe ainda se a vacina vai fazer bem ou não, ele assine o seu termo de consentimento informado. Mas nós estamos falando aí de medicamentos, de vacinas experimentais, o que não é mais o caso da vacina contra a Covid-19. Aos poucos elas vão se tornando vacinas oficiais. Bom, e para terminar, nós temos que na mesma Lei 14.006, o parágrafo 7º-B, ele foi inserido também na Lei 13.979, e ele diz expressamente, vou colocar aqui para vocês, que o médico que prescrever ou ministrar algum tipo de medicamento cuja importação ou distribuição no Brasil tenha sido autorizada na forma do inciso 8º do caput do artigo 3º da Lei 13.979, deverá informar ao paciente ou seu representante legal que o produto ainda não tem um registro na Anvisa e não foi liberado por ter sido registrado por uma autoridade sanitária estrangeira. Ou seja, caso realmente a Anvisa não dê sua aprovação, aí nós aplicamos o parágrafo 7º-B, dizendo que o médico deverá informar ao paciente, e assim o paciente vai poder escolher ou não tomar aquele medicamento ou aquela vacina, de que a vacina ainda não teve a chancela da Anvisa. Isso sim é um dever de informação do médico, e por outro lado ele vai ser acompanhado do consentimento ou do dissenso do paciente, que vai dizer, então eu não quero, já que ele só foi aprovado por organismos, por agências sanitárias internacionais. Mas nós sabemos também que essa autorização emergencial pode acontecer expressamente pela Anvisa ou no prazo de 72 horas após a omissão da Anvisa, de forma automática, o que, portanto, supriria a necessidade dessa informação e da tomada deste consentimento no Brasil. Bom, por hoje é só. Esse foi o nosso quadro Pílula Penal de hoje a respeito do consentimento na vacina. Esses danos deletérios, portanto, são menores do que o próprio dano concreto que a doença Covid-19 pode causar ao indivíduo, e nós não vemos aí a necessidade de o indivíduo assumir essa responsabilidade por si mesmo, tirando da Agência Nacional de Vigilância Sanitária a responsabilidade por eventos
colaterais que a vacina possa ter, já que é muito mais grave o que está acontecendo durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. Esse foi o nosso quadro Pílula Penal de hoje. Nós voltamos proximamente com mais quadros no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. E até a próxima. Muito obrigada pela atenção.